Eu estava atrasada para o encontro mais importante da minha vida. Finalmente conhecer o pai bilionário, recluso e notoriamente difícil do meu noivo. No caminho, hesitei por um instante, sabendo que já estava atrasada para um jantar crucial, mas ainda assim decidi dar meu único almoço e meu caro cachecol de cachemir a um homem aparentemente fora de lugar, com roupas simples e gastas, destoando completamente daquele bairro de alto padrão, que tremia de frio sentado em um banco de parque. Depois de passar por vários pontos de segurança e ser conduzida por funcionários da casa, finalmente entrei, nervosa e atrasada, no grande salão de jantar da mansão e congelei. O mesmo homem que eu acabara de ajudar, agora limpo, arrumado e vestindo um terno elegante, claramente já preparado para o jantar. Estava sentado na cabeceira da mesa. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está assistindo a esta história? Conte para mim nos comentários. Bem, vamos voltar àquele dia fatídico. O convite, quando chegou, não era exatamente um convite. Parecia mais uma convocação formal do que um convite. Chegou como uma notificação formal enviada por um escritório de advocacia renomado, estruturada como um comunicado jurídico, com linguagem precisa e instruções rigorosas. O Sr. Arthur Sterling solicita a presença de seu filho, o Sr. David Sterling, e de sua acompanhante, a Sra. Ava Peters, para um jantar formal em sua residência particular. Era o encontro que David tanto aguardava e temia durante os 2 anos em que estivemos juntos. O pai de David raramente aparecia em público, mas suas decisões ainda influenciavam mercados inteiros. Ele construiu um império multibilionário do zero, e 1 década antes, desapareceu completamente da vida pública, refugiando-se no isolamento de sua vasta propriedade murada. Segundo todos os relatos, ele era um homem brilhante, excêntrico e extremamente difícil. Deserdou o próprio filho mais velho, irmão de David, por ter se casado com uma mulher que ele considerava inadequada. E agora, era a minha vez de ser avaliada. A semana que antecedeu o jantar foi uma verdadeira aula de ansiedade. David, geralmente tão calmo e seguro, estava andando de um lado para o outro, claramente nervoso. Ava, você não entende. Isso não é um encontro comum com os pais. Meu pai não é do tipo que faz coisas normais. Isso é um teste. Tudo para ele é um teste. Todo o meu futuro, todo o nosso futuro, nosso casamento, tudo. Tudo depende da aprovação dele. Ele me deu uma lista de regras, um verdadeiro campo minado de assuntos. Não fale sobre seu trabalho na ONG. Ele acredita que caridade é sinal de fraqueza. Não mencione a origem humilde dos seus pais. Limite-se a temas seguros: arte, história, economia. Use o vestido azul marinho que comprei para você e o cachecol de cachemir. Ele valoriza muito as aparências. E, pelo amor de Deus, disse ele com os olhos arregalados, cheios de medo e urgência. Não se atrase. Ele acredita que atrasos são sinal de uma mente desorganizada. Passei a manhã do jantar, me sentindo como se estivesse me preparando para uma audição, em vez de conhecer um futuro membro da família. Ensaiava meus assuntos seguros diante do espelho. Passei o vestido e o lenço até que estivessem impecáveis. Meu estômago era um nó apertado de nervosismo. Eu estava tão focada em não falhar nesse teste ridículo e arbitrário que quase me esqueci de ser humana. Decidi pegar o trem para a cidade dele, um enclave rico e isolado a cerca de 1 hora da cidade grande. David já estava lá, pois tinha ido antes para se preparar. O plano era que eu pegasse um táxi da estação até a propriedade, mas ao descer do trem, a pressão esmagadora do dia fez com que eu sentisse que não conseguia respirar direito. A estação ficava a cerca de 1,5 km da propriedade dele. Decidi caminhar para clarear a mente, para sentir o chão sob meus pés. A caminhada parecia uma travessia para outro mundo. As ruas estavam silenciosas, cercadas por mansões enormes, escondidas atrás de sebes altas e portões de ferro ornamentados. Eu me sentia deslocada, uma garota simples de um mundo de concreto e rotina, invadindo um território de privilégios. Olhei para o relógio. Estava no limite, mas ainda tinha 20 minutos. Foi em um pequeno gramado perfeitamente cuidado, à beira da rua,
que eu o vi. Ele estava sentado em um banco de parque, e era a única coisa em toda aquela paisagem impecável que parecia fora do lugar. Era um homem idoso, com roupas desalinhadas e gastas, o rosto marcado por rugas profundas de cansaço, sinais claros de uma vida difícil. Tremia no ar fresco da tarde. Sua jaqueta fina não era suficiente para protegê-lo do vento. Parecia perdido, com fome e completamente sozinho. Meu primeiro impulso, influenciado por uma semana inteira de instruções tensas do meu noivo, foi seguir em frente. Não se envolva, não se atrase, não apareça de forma imperfeita. Mas então olhei para o rosto dele, para a tristeza silenciosa e profunda em seus olhos, e a voz da minha avó ecoou na minha mente, vinda de muito tempo atrás. À medida do seu caráter, minha querida, é como você trata alguém que nada pode fazer por você. Ignorei o teste. Mudei de direção e caminhei até o banco. Com licença, senhor. Falei com suavidade. O senhor está bem? Ele olhou para mim, seus olhos de um azul surpreendentemente claro e atento. Só estou com um pouco de frio, mocinha, disse ele, com a voz baixa e rouca. E acho que perdi o horário do almoço no abrigo local. Olhei para o sanduíche simples, de peru com queijo no pão integral, que eu havia preparado para a viagem de trem. Era a única comida que eu tinha. Sem pensar muito, tirei o sanduíche da bolsa. Aqui, eu disse, oferecendo a ele. Não é muito, mas é seu. Ele olhou para o sanduíche, depois para mim, com uma expressão difícil de decifrar. Por fim, aceitou com um leve aceno de cabeça. Obrigado, disse ele. É muita gentileza sua. Vi que ele tremia novamente. Por impulso, retirei o cachecol de cachemir caro e macio que estava em volta do meu pescoço, aquele que David tinha insistido para que eu usasse. Você precisa disso mais do que eu, falei, colocando o tecido com cuidado sobre seus ombros magros. Ele olhou para o cachecol, depois para mim, e seus olhos atentos pareciam me observar com profundidade. Você é uma mulher muito gentil, disse ele. Apenas sorri. Desejei-lhe o melhor, e ao olhar para o relógio novamente, senti um choque de pânico ao perceber que agora eu estava oficialmente atrasada. Saí apressada, com o coração acelerado por um novo tipo de ansiedade. Eu já tinha falhado no teste antes mesmo de atravessar aquela porta. Sem saber, eu já tinha feito a escolha que mudaria tudo. Deixei o homem no banco do parque, e o calor do sorriso agradecido dele pouco ajudou a conter a onda crescente de pânico que tomava conta de mim. Olhei para o relógio. Eram 17h12. Eu estava agora 12 minutos atrasada para o encontro mais importante e mais assustadora da minha vida. Eu praticamente corri os últimos metros, meus passos afundando levemente na grama macia e bem cuidada que margeava da estrada particular. Os portões da propriedade Sterling eram ainda mais intimidantes de perto. Eram 2 enormes portões de ferro forjado, com um S dourado elegantemente trabalhado na estrutura metálica. Apertei o botão do interfone, com a voz tremendo levemente ao me anunciar. Ava Peters veio ver o Sr. Sterling. Houve uma longa pausa silenciosa que pareceu um julgamento por si só. E então, um zumbido alto e mecânico ecoou, quando os portões se abriram de forma lenta e silenciosa. A entrada era uma longa estrada asfaltada e sinuosa, perfeitamente pavimentada, ladeada por uma verdadeira floresta de carvalhos antigos e imponentes. Era menos uma simples entrada, e mais algo que lembrava um parque privado. Ao final do caminho, a mansão surgiu diante de mim. Não era apenas uma casa. Era uma demonstração de poder. Uma imponente construção de pedra com 3 andares, arquitetura clássica, alas que se estendiam como as de uma ave de rapina, e dezenas de janelas altas e escuras que pareciam me observar como inúmeros olhos atentos. E no topo da grande escadaria de pedra, sob o pórtico majestoso, estava o meu noivo. David não sorria. Andava de um lado para o outro, claramente nervoso, segurando o celular com força na mão. No instante em que me viu subindo apressadamente os degraus, seu rosto, já pálido de preocupação, endureceu em uma expressão de raiva intensa. Ava, onde você esteve, pelo amor de Deus?
Ele falou entre dentes, em um sussurro baixo e carregado de irritação, enquanto vinha na minha direção e segurava meu braço. Você está 17 minutos atrasada. 17. Ele odeia atrasos. Eu te disse isso. Eu te expliquei o quanto isso era importante. Isso é um desastre completo. Me desculpe, David, eu disse, com a voz ofegante por causa da corrida. Eu sei. Sinto muito. Eu estava vindo da estação e vi um senhor sentado em um banco de parque. Ele parecia estar com muito frio e não tinha comido nada, e eu simplesmente tive que parar. Ele me olhou como se eu tivesse começado a falar outro idioma. Um senhor, ele repetiu, com a voz carregada de espanto. Um sem-teto. Você se atrasou para um encontro com meu pai bilionário e recluso. Um encontro que vai decidir todo o futuro das nossas vidas. Porque você parou por causa de um morador de rua. Eu não parei para conversar. Eu respondi, sentindo um leve impulso de firmeza surgir apesar da ansiedade. Eu lhe dei meu sanduíche. Ele estava com fome, David. Foi então que o olhar dele desceu para o meu pescoço. Seu rosto, que já demonstrava irritação, se contraiu ainda mais. E onde? Perguntou ele, agora com a voz baixa e tensa. Está o seu cachecol? O cachecol de cachemir que eu comprei especialmente para este encontro? Eu dei para ele, respondi em voz baixa. Ele estava com muito frio. Você deu? Ele repetiu, com a voz subindo, cheia de indignação. Um cachecol de $700, para um desconhecido. Ava, o que está acontecendo com você? Você tem ideia do que está em jogo hoje? Isso não é uma brincadeira. Não é um dos seus trabalhos de caridade. É o meu pai. Ele observa tudo. A forma como você se apresenta, como fala, como se veste. E você aparece aqui atrasada, nervosa e sem a única peça sofisticada que estava usando. As palavras dele atingiam como pequenos golpes. Ele não estava realmente preocupado comigo. Nem exatamente com raiva. Ele estava com medo. Era como um menino inseguro, desesperado pela aprovação de um pai que mal conhecia. E naquele momento, ele me via não como parceira, mas como um risco, alguém que poderia comprometer tudo. A crueldade dele, nascida do próprio medo, foi dolorosa de perceber. E a versão antiga de mim teria ficado devastada. Mas ali, naquele alpendre imponente, uma calma inesperada começou a surgir dentro de mim. Eu tinha feito uma escolha naquele banco do parque. Escolhi a compaixão em vez da pontualidade. Escolhi a gentileza em vez de um objeto caro. E se isso me tornava inadequada para a família Sterling, então que assim fosse. Eu tinha passado em um teste muito mais importante. Naquele momento, as grandes portas de carvalho entalhado da mansão se abriram. Um mordomo alto e extremamente magro, vestido com um uniforme clássico preto e branco, apareceu, com o rosto completamente neutro. O Sr. Sterling já pode recebê-los, disse ele, com a voz seca e controlada. David imediatamente ajeitou a gravata, visivelmente tenso. Ele segurou minha mão, fria e suada. Deixe que eu falo. Ele sussurrou apressado. Apenas sorria. Seja educada. Não mencione o homem do banco. Não fale do cachecol. Só não diga nada que possa prejudicar. Por favor, Ava. Apenas seja perfeita. Ele me conduziu para dentro. O hall era tão amplo e silencioso que o som dos nossos passos ecoava no piso de mármore preto e branco. O ambiente era frio e controlado, e as paredes estavam cobertas por obras de arte valiosas, observadas pelos olhares rígidos de antigos retratos que pareciam representar gerações da família Sterling. A casa não parecia um lar. Parecia um museu, uma vitrine fria de riqueza e poder. O mordomo nos guiou por um longo corredor silencioso. A cada passo, eu sentia o coração bater mais forte, em um ritmo pesado. Era como caminhar em direção a um julgamento inevitável. Apertei a mão de David, em um gesto que servia mais para tranquilizá-lo do que a mim mesma. Ele tinha razão. Aquilo era um teste. Um teste sobre quem eu era, de onde vinha e o meu valor. O mordomo parou diante de duas grandes portas de madeira escura.
O Sr. Sterling está aguardando na sala de jantar principal, anunciou. Ao nos aproximarmos, ouvi uma única voz vinda de dentro. Era uma voz masculina, rouca e calma, com um tom estranhamente familiar que eu não consegui identificar de imediato. Meu coração parou. Não podia ser. O mordomo abriu as portas da sala de jantar. David ainda murmurava instruções nervosas no meu ouvido. Lembre-se, não fale de política? Não. Mas eu já não prestava atenção. Nem sequer olhava para a enorme mesa de jantar ou para o lustre de cristal que pendia acima, brilhando como um conjunto de luzes refletidas. Fiquei completamente paralisada, com os olhos fixos no homem solitário sentado na outra extremidade da mesa, com um único lugar disposto à sua frente. Era ele, o homem do banco do parque. O mordomo, um sujeito alto e magro que parecia quase uma sombra, empurrou as portas da imponente sala de jantar, em um movimento silencioso e preciso. O ambiente além era um salão imponente e luxuoso. Uma única mesa de mogno, extremamente longa e polida, a ponto de refletir como um espelho escuro, se estendia por toda a sala. Um grande lustre de cristal, apagado, pendia do teto alto e curvado, como um conjunto brilhante de luzes suspensas. E, na ponta oposta da mesa, sentado em uma cadeira de encosto alto que lembrava um trono, estava apenas uma figura. Meu noivo, David, ainda murmurava orientações de última hora no meu ouvido, com um tom claramente nervoso. Lembre-se, aperto de mão firme, olhe nos olhos, não fale do seu trabalho, e não mencione nada desnecessário. Mas suas palavras desapareceram em um ruído distante. Eu não estava ouvindo. Mal conseguia respirar. Toda a minha atenção estava voltada para o homem sentado ali. Minha mente entrava em um estado de negação intensa. Não é ele, eu repetia internamente. Não pode ser. Deve ser apenas coincidência. Um homem idoso com roupas parecidas e desgastadas. Só isso. Você está nervosa. Está confundindo as coisas. Mas então ele se mexeu. Levantou a mão para ajustar algo ao redor do pescoço. E foi nesse momento que vi o tecido apoiado sobre seus ombros. Um detalhe macio e colorido, contrastando com o paletó simples e gasto. Meu cachecol de cachemir, o mesmo que eu havia dado pouco tempo antes. Fiquei imóvel na entrada. Meus pés não obedeciam, como se meu corpo tivesse congelado. David, percebendo que eu não estava mais ao lado dele, interrompeu o que dizia. Ava, o que foi? O que você está olhando? Vamos entrar. Ele falou entre dentes, puxando meu braço. Então seguiu a direção do meu olhar ao longo da mesa extensa e imponente, até enxergar o pai. A reação dele foi imediata. Meu noivo, que nos últimos dias havia me tratado como alguém incapaz, agora parecia um menino assustado. O rosto perdeu completamente a cor. A postura confiante desapareceu. Sua boca se abriu e um som baixo e travado escapou. Pai! Ele disse, gaguejando, com a voz falhando. O que está acontecendo? O que você está fazendo? E essas roupas? Você está passando mal? O homem sentado na outra ponta não respondeu. Nem sequer olhou para o filho. Seus olhos, os mesmos olhos azuis claros e atentos que me observaram com serenidade no banco do parque, estavam fixos em mim. Então ele sorriu. Um sorriso caloroso, sincero e totalmente familiar. Bem-vinda, Ava, disse ele, com a mesma voz calma e levemente rouca que eu havia ouvido antes. Por favor, entre. Sente-se. Peço desculpas pela minha aparência mais cedo. É um costume antigo e, admito, um tanto excêntrico. Eu ainda permanecia imóvel na entrada, tentando encaixar a imagem do homem simples e com frio com a do bilionário recluso Arthur Sterling. As duas realidades eram tão opostas que minha mente resistia a aceitar. Foi o sussurro tenso e envergonhado de David que quebrou aquele momento. O homem do parque, ele disse em voz baixa. Você estava falando dele? Era ele.
O peso do que havia acontecido na varanda agora recaía sobre ele. Arthur Sterling finalmente voltou o olhar para o filho, desta vez com uma expressão fria e firme. David, disse ele, com a voz agora rígida e direta. Você parece surpreso. Não deveria. Você sabe melhor do que ninguém que eu valorizo caráter, integridade e a verdadeira bondade acima de qualquer outra coisa. Essa é a única moeda que realmente importa neste mundo. E passei boa parte dos últimos anos observando as pessoas, tentando identificar isso quando acreditam que não estão sendo avaliadas. Ele fez um gesto em direção às cadeiras ao redor da mesa. Muitos já se sentaram aqui. Herdeiros, executivos e jovens ambiciosos como você. Todos chegam bem vestidos, preparados, com comportamento calculado, representando um papel. Ele suspirou, demonstrando cansaço. Mas no fim, não passa de encenação. Então voltou a olhar para mim, e sua expressão suavizou novamente, agora com um olhar de admiração genuína. E então, hoje, esta jovem apareceu, disse ele, com a voz mais tranquila. Esta jovem, sua noiva, que você deixou apreensiva com a importância deste encontro. Ele fez uma breve pausa, mantendo os olhos em mim. Ela já estava atrasada. Sabia que cada segundo era importante. Sabia que seria avaliada. Ainda assim, parou. A voz dele ganhou força ao continuar. Ela não demonstrou desprezo. Não sentiu medo. Não ignorou a situação. Ela viu alguém precisando de ajuda e escolheu agir. Ele apontou para um pequeno sanduíche parcialmente comido sobre um prato ao lado. Ela abriu mão do próprio almoço para que eu pudesse comer. E também abriu mão do próprio conforto. Ele tocou suavemente o cachecol ainda sobre seus ombros, para que eu pudesse me aquecer. Ela não passou no seu teste superficial de pontualidade e aparência, David. Mas passou no meu, o único que realmente importa, e passou com excelência. Ele voltou a sorrir para mim, com aprovação evidente. Agora, Ava, disse ele, indicando a cadeira ao lado dele, o lugar de honra. Vamos jantar. Temos um casamento para organizar e o futuro de uma empresa para discutir. Então lançou um olhar breve para o filho, que permanecia pálido e em choque. David, você pode ficar e ouvir, ou pode ir embora. A escolha agora é sua. Olhei para David, esperando alguma reação de surpresa ou confusão, mas sua expressão ficou rígida, não de choque, mas de reconhecimento. Ele sabia. Ou pelo menos já suspeitava. O silêncio que tomou conta da enorme sala de jantar era absoluto. Era um silêncio denso, carregado pelo peso da humilhação pública do meu noivo e pelo meu próprio choque intenso e quase irreal. David permanecia imóvel na porta, o rosto tomado por um horror absoluto, encarando o homem que chamava de pai. Um homem que agora parecia um completo desconhecido para ele. Eu, por outro lado, observava o homem do banco do parque. Alguém que, de forma estranha e repentina, eu sentia compreender. Com uma elegância que contrastava com suas roupas antes desgastadas, meu futuro sogro, Arthur Sterling, indicou a cadeira à sua direita. Ava, disse ele novamente, com um tom gentil. Por favor. Meu corpo, que até então parecia travado, finalmente reagiu. Caminhei ao longo da extensa mesa de mogno polido. O som dos meus passos ecoava pelo ambiente amplo. Eu me sentia como se estivesse dentro de um sonho. Sentei-me à direita dele. David, após um momento longo e desconfortável, conseguiu se mover. Entrou na sala arrastando os pés, como alguém derrotado diante do próprio pai, e se acomodou na ponta mais distante da mesa, o mais longe possível do centro das atenções. O mordomo que nos recebera surgiu novamente, como se seguisse um sinal invisível, empurrando um carrinho de prata. Ele começou a servir o primeiro prato do que eu já sabia que seria o jantar mais constrangedor da minha vida. Quando a conversa começou, não foi entre pai e filho, mas entre Arthur e eu. David permaneceu em silêncio, abatido, mexendo na comida sem apetite. Arthur, meu sogro excêntrico e surpreendentemente gentil, simplesmente o ignorava. Sua atenção estava voltada apenas para mim,
Ele não perguntou sobre dinheiro, formação ou posição social. Perguntou sobre quem eu era. Quis saber qual livro eu estava lendo. Perguntou sobre meu trabalho na ONG, que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade, algo que David havia me pedido para não mencionar. Eu falei a verdade, e minha voz foi ganhando firmeza. Contei sobre a horta comunitária, sobre as crianças que eu acompanhava. Ele escutava com interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes. Depois, perguntou sobre minha infância. Falei dos meus pais, uma professora e uma enfermeira, que me criaram com amor e poucos recursos. Falei dos valores que aprendi. Ele assentiu e disse que eram boas pessoas, que haviam criado uma filha extraordinária. Em determinado momento, entre o prato principal e a sobremesa, ele tirou o cachecol de cachemir do pescoço. Dobrou com cuidado e, com um leve brilho no olhar, disse que aquilo era meu. Devolveu o cachecol ainda aquecido e agradeceu, dizendo que tinha sido um grande conforto. Aquele jantar parecia uma entrevista silenciosa, profunda e pessoal. E enquanto conversávamos, compreendi o que estava acontecendo. Ele não apenas me conhecia, mas também mostrava ao filho tudo o que ele não havia enxergado em mim. Mostrava que aquilo que David tentara esconder era justamente o que mais tinha valor. Quando a refeição terminou, Arthur nos acompanhou até a porta. Pela primeira vez naquela noite, dirigiu-se diretamente ao filho. Disse que ele tinha ao seu lado uma mulher extraordinária e que não deveria subestimá-la nem aos seus valores. Disse também que o lugar de David na empresa e na família estava garantido. Não pelo que ele fizera naquela noite, mas por causa de mim. Disse que ele deveria voltar para casa e se tornar o homem que eu merecia. O caminho de volta foi silencioso e pesado. David dirigia sem dizer nada, o rosto marcado pela vergonha. Eu também não sabia o que dizer. Não havia vitória ali. Nós dois apenas tínhamos passado por algo muito maior do que esperávamos. Quando chegamos ao nosso apartamento, ele desabou. Sentou no sofá e chorou, tomado por uma culpa profunda. Pediu desculpas não apenas pelo que havia feito naquela noite, mas por todo o nosso relacionamento, pela sua insegurança e pela necessidade constante de aprovação do pai. Foi a versão mais sincera que já vi dele. E naquele instante percebi que nosso relacionamento não tinha terminado. Estava recomeçando. Nosso casamento aconteceu 3 meses depois. Foi simples, tranquilo e bonito. Não aconteceu em um lugar luxuoso, mas no jardim da casa dos meus pais. Arthur Sterling estava presente. Vestia um terno impecável, mas ainda usava meu cachecol nos ombros, como um símbolo. Ele já não parecia distante ou intimidador. Era apenas parte da família. Enquanto eu fazia meus votos, olhava para David, agora mais humilde, mais consciente, alguém diferente. Pensei então sobre testes. Entrei naquela casa com medo de falhar em algo superficial. E falhei, mas foi justamente isso que me fez passar no único teste que realmente importava. Entendi que valor não está no dinheiro, nas conexões ou na aparência. Está nas escolhas feitas quando ninguém está olhando. A bondade se revela nos pequenos gestos, especialmente diante de quem não pode oferecer nada em troca. Uma história sobre gentileza e caráter. E você? O que acha do método de Arthur Sterling? Compartilhe sua opinião nos comentários. A maior lição dessa história está na compreensão de que esforço sem estratégia pode se tornar apenas combustível para o sucesso de outros. Muitas pessoas entram no ambiente profissional acreditando que dedicação, competência e lealdade são suficientes para garantir crescimento, mas ignoram que estruturas de poder operam com regras invisíveis. O protagonista representa todos que, em algum momento, confundem reconhecimento com justiça. A verdade é que sistemas não são construídos para serem justos, mas para se manterem funcionando. E dentro disso, quem não entende as dinâmicas de influência acaba sendo usado como peça substituível. Aprender a observar, interpretar silêncios, identificar interesses ocultos e desenvolver posicionamento estratégico não é manipulação,
é sobrevivência. A história mostra que crescer não depende apenas de fazer bem feito, mas de entender onde você está inserido e como agir com consciência dentro disso. A reflexão mais profunda que essa narrativa provoca é sobre o papel que cada pessoa ocupa na própria história. Quantas vezes você já entregou mais do que deveria esperando retorno que nunca veio? Quantas vezes ignorou sinais claros de desvalorização por acreditar que uma hora vão reconhecer? Existe um ponto crítico entre persistência e auto-engano, e ele é silencioso. O protagonista não falhou por ser incompetente, mas por não perceber que estava jogando um jogo sem conhecer as regras. Isso nos leva a questionar: será que estamos realmente no controle das nossas decisões? Ou apenas reagindo a estruturas que nunca nos favoreceram? O desconforto dessa história está justamente em perceber que inteligência emocional, consciência estratégica e posicionamento são tão importantes quanto qualquer habilidade técnica. No final, não é sobre vencer o sistema, mas sobre não ser consumido por ele. Agora me diz, o verdadeiro erro foi confiar demais nas pessoas, ou não entender cedo o suficiente como o poder realmente funciona? E, se você estivesse no lugar do protagonista, teria coragem de romper com tudo mesmo sem garantia de sucesso? Ou continuaria jogando para não perder o que já construiu? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história fez você enxergar sua carreira de uma forma diferente, já deixa o like porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque as próximas podem mudar completamente a forma como você toma decisões. O e-mail chegou em 8 de setembro, às 11h23 da manhã, justamente quando eu revisava documentos de um caso de fraude no mercado financeiro, marcado para a semana seguinte. Era de Jessica Wright, com o assunto atualização sobre a festa de aniversário. Amanda, preciso falar com você sobre a festa do dia 15 de outubro. Michael e eu estávamos vendo a lista de convidados e achamos melhor que você não vá, assim como alguns membros do conselho da TechVantage. São contatos muito importantes para a carreira dele. Você trabalha com direito no governo, o que é incrível, mas o trabalho do Michael acaba circulando em ambientes diferentes. Não quero aquele clima estranho comparando carreiras. Você entende, né? Depois a gente almoça, só nós duas. Te amo. Li 2 vezes. Na terceira já não era sobre entender. Era sobre acreditar que ela realmente tinha escrito aquilo. Deixei o celular sobre a mesa de mogno no meu gabinete no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. Da janela, eu via o horizonte de São Francisco, com a Golden Gate cortando a neblina sobre a baía. Minha irmã Jessica, 3 anos mais nova, tinha se casado com Michael Chen, CEO da TechVantage Solutions, que havia levado a empresa à bolsa 2 anos antes. A empresa, uma desenvolvedora de software de médio porte, tinha aberto capital recentemente, e isso o deixou muito rico. Não um bilionário, mas confortável o suficiente para que Jessica largasse o emprego em marketing e passasse os dias organizando eventos beneficentes e reformando a casa deles em Pacific Heights. Eu não tinha contado claramente para Jessica que era juíza federal. Não porque eu quisesse esconder. Eu mencionei quando fui nomeada, 4 anos antes. Ela respondeu algo como uma juíza, tipo de trânsito. Eu disse Tribunal Federal. Ela concordou de forma vaga e mudou de assunto para o namorado da época. Minha família nunca entendeu direito o que eu fazia. Faculdade de Direito em Stanford. Um período como assistente de um juiz do 9º circuito. 8 anos como promotora federal assistente. Nomeação para o Judiciário Federal no início dos meus 40 anos. Para eles, era só um trabalho no governo. Nada comparado ao marido da Jessica comandando uma empresa. Meu assessor, David, bateu e entrou com novos documentos. Juíza Wright, saiu a distribuição dos casos do próximo mês. A senhora foi designada para o caso de patente da TechVantage. Olhei para ele. Algo não se encaixava. TechVantage?
Sim, a empresa de software. Está sendo processada pela Neural Dynamics por violação de patente. Estão pedindo 340 milhões de dólares de indenização. Vai ser um caso grande, com atenção da mídia e questões técnicas complexas. Ele colocou o processo na minha mesa. O CEO também está sendo processado pessoalmente junto com a empresa. Michael Chen diz que ele participou diretamente das decisões de desenvolvimento que teriam violado as patentes. Meu estômago revirou. Michael Chen? Você conhece. Ele é casado com a sua irmã. David arregalou os olhos. Entendi. A senhora precisa se declarar impedida? Abri o processo, mas não avancei. Olhei novamente para o nome. Michael Chen, meu cunhado. Respirei fundo. Após uma análise mais cuidadosa, concluí que, embora não houvesse impedimento automático previsto em lei, o mais adequado seria me declarar suspeita. Era a única forma de preservar a credibilidade do processo. A TechVantage teria copiado algoritmos proprietários da Neural Dynamics e incorporado no produto principal. A ação pedia 340 milhões de dólares, além de uma medida que poderia interromper a principal fonte de receita da empresa. Michael foi incluído pessoalmente por supostamente ter orientado engenheiros a analisarem o código da concorrente após uma negociação de fusão fracassada. Se fosse comprovada a violação intencional de patente, os valores poderiam triplicar. Vou analisar os critérios de impedimento, eu disse. Considerando que o réu é meu cunhado, isso levanta dúvidas relevantes sobre minha imparcialidade. Vou avaliar com rigor a possibilidade de me declarar impedida para preservar a integridade do processo. Tem certeza? Vai ser um caso muito exposto. Tenho. Fechei o processo. Agende uma reunião no gabinete para a próxima semana. Quero as duas equipes jurídicas presentes para discutir o cronograma. Depois que David saiu, fiquei olhando o processo e pensando no e-mail da Jéssica. Você trabalha para o governo com alguma coisa jurídica. Eu era juíza federal. Tinha mandato vitalício. Julgava casos com bilhões envolvidos, questões constitucionais e temas de grande impacto. No ano anterior, tinha conduzido uma ação coletiva contra uma farmacêutica, um processo antitruste contra uma gigante da tecnologia e um caso complexo de fraude financeira. E minha irmã achava que eu tinha um emprego qualquer no governo. Peguei o celular e respondi. Eu entendo. Aproveite a festa. Não mencionei o caso. Ela descobriria em breve. As 3 semanas seguintes passaram rápidas, tomadas por julgamentos e decisões. Condenei um réu por crime financeiro. Analisei pedidos de decisão antecipada em processos cíveis e conduzi a seleção de jurados em uma disputa de marca. No dia 29 de setembro, as equipes da TechVantage chegaram para a reunião. Eu já tinha analisado tudo. Era um caso forte dos dois lados. Discussões sobre validade da patente, interpretação técnica e possível violação. Iria a julgamento. A equipe da autora chegou primeiro. 3 advogados da Morrison e Hewitt, um escritório renomado de São Francisco. Depois veio a defesa, da Caldwell Roberts, e Michael Chen. Ele entrou bem vestido, seguro, com postura de quem sempre domina a sala. Não me reconheceu de imediato. Normal. Tínhamos nos visto poucas vezes. No noivado, no casamento e em 2 jantares. Sempre educado, mas distante. Eu estava sentada, de toga. Bom dia. Senhores advogados. Senhor Chen, por favor, sente-se. O advogado dele, Gerald Caldwell, começou. Excelência, obrigado pelo tempo. Queríamos discutir o cronograma e alguns pedidos antes do julgamento. Ele parou porque Michael soltou um som baixo, surpreso. Senhor Chen, o senhor está bem? Ele me olhava fixamente. Para a placa com o meu nome, para a toga, para o selo atrás de mim. Você é... Juíza Wright. Amanda Wright. Sim, você é a irmã da Jessica. Sou. Ele ficou pálido. Gerald olhou entre nós. Excelência, existe algum conflito? O Sr. Chen é casado com a minha irmã, respondi com calma. Considerando isso, a situação exige cautela.
Estou avaliando a possibilidade de me declarar impedida para preservar a imparcialidade do processo. Caso alguma das partes queira formalizar um pedido nesse sentido, está à disposição. A advogada da autora falou. Excelência, não temos objeções neste momento. Gerald olhou para Michael. Sr. Chen? Nenhuma objeção, ele disse. Então seguimos. O julgamento está marcado para 5 de dezembro. Vocês terão 2 meses para a fase final de coleta de provas e apresentação dos pedidos antes do julgamento. As orientações ao júri devem ser entregues até 15 de novembro. Seguimos por 40 minutos, discutindo detalhes técnicos. Michael permaneceu em silêncio. Ao final, todos saíram. Ele hesitou na porta. Excelência, posso falar um instante? Acenei para David. Qualquer conversa sobre este caso precisa acontecer com ambas as partes presentes ou por meio dos advogados. Não posso falar com o senhor em particular. Ele assentiu, visivelmente desconcertado. Eu não sabia, disse. Jessica nunca comentou que a senhora era juíza federal. O senhor já perguntou o que eu fazia? Ele ficou parado ali, claramente sem saber o que dizer. Achei que fosse advogada do governo. Eu fui promotora federal por anos. Depois fui nomeada juíza. Jessica comentou que você trabalhava com o governo como se não fosse algo importante. Como se não estivesse no mesmo nível, eu terminei por ele. Ele ficou constrangido. Nunca disse isso, mas pensou. Vocês dois pensaram. Por isso eu não fui convidada. Ele respirou fundo. Eu sinto muito. Não importa, eu disse. E este caso também não vai interferir no nosso relacionamento. Aqui, o senhor é réu em um processo de 340 milhões de dólares. E eu sou a juíza responsável por garantir um julgamento justo. Só isso. Ele hesitou. A senhora realmente consegue ser imparcial? Jessica é sua irmã. Sr. Chen, já conduzi processos envolvendo empresas nas quais possuo ações. Nesses casos, simplesmente me afasto. Já atuei em situações com advogados com quem estudei direito. Já julguei réus cujas famílias despertaram minha compaixão. Ser imparcial não significa não ter conexões humanas. Significa deixar essas conexões de lado para aplicar a lei com justiça. Inclinei-me levemente para a frente. E posso assegurar que levo o meu trabalho muito a sério. Ele saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Jessica. Amanda, que diabos está acontecendo? Olá para você também. O Michael acabou de me contar que você é a juíza do caso dele. Aquele processo enorme que pode acabar com a empresa. Por que você nunca me disse isso? Em que momento eu deveria ter dito? Antes ou depois de você me tirar da lista de convidados da sua festa de aniversário? Silêncio. Isso não é justo. Não é? Você deixou claro que meu trabalho no governo não era importante o suficiente para estar no meio dos contatos do Michael. Agora ficou incomodada porque esse mesmo trabalho está diretamente ligado ao caso dele. Você é juíza federal. Você nunca falou que era juíza federal. Jéssica, eu te contei quando fui nomeada, há 4 anos. Você perguntou se era algo como Tribunal de Trânsito. Eu disse Tribunal Federal. Você respondeu que era legal e mudou de assunto para perguntar se eu estava saindo com alguém. Mais silêncio. Você nunca fala sobre o seu trabalho, ela disse por fim. Você nunca demonstra que isso é importante, porque toda vez que tento falar, você muda de assunto. Quando te contei sobre a ação coletiva contra a indústria farmacêutica que conduzi, você me interrompeu para comentar sobre a reforma da sua cozinha. Quando mencionei meu depoimento no Congresso sobre mudanças no sistema penal, você quis saber se eu tinha visto alguma celebridade. Eu não imaginava que fosse algo tão relevante assim. Não se trata disso. É que você nunca teve interesse suficiente para entender o que eu realmente faço. Suspirei. Olha, o processo será conduzido com total justiça. O Michael terá exatamente o mesmo tratamento que qualquer outra pessoa teria no meu tribunal. Nem mais nem menos. Você não pode simplesmente, sei lá, se declarar impedida? Pedir outro juiz? Eu poderia analisar essa possibilidade. Considerando que o réu é meu cunhado,
Isso levanta dúvidas relevantes sobre minha imparcialidade. Vou avaliar com rigor a possibilidade de me declarar impedida para preservar a integridade do processo. Mas essa decisão não é sobre conveniência pessoal. Isso pode acabar com a empresa do Michael. Você entende? Se ele perder, a TechVantage pode quebrar. Podemos perder tudo. Então a defesa dele precisa ser bem construída. É assim que o sistema funciona. Você está gostando disso, disse ela com amargura. Gostando de ter poder sobre a gente. Aquilo me atingiu. Não estou gostando de nada. Estou apenas fazendo meu trabalho. Se você não consegue perceber a diferença, isso é um problema seu. Ela desligou. Fiquei sentada no meu apartamento, olhando as luzes da cidade, pensando se deveria me declarar impedida. Não porque eu não pudesse ser imparcial. Eu sabia que podia. Mas porque isso provavelmente destruiria o pouco vínculo que ainda existia entre mim e minha irmã. Então pensei na lei, na justiça, no juramento que fiz de aplicar a lei com imparcialidade, sem favorecimento ou preconceito. Pensei nas centenas de pessoas que passaram pelo meu tribunal, confiando que seriam tratadas com justiça, independentemente de quem eram ou de quem conheciam. Eu não poderia me afastar apenas para agradar minha família. Isso também seria uma forma de parcialidade. Após uma análise mais aprofundada, considerei que, embora não houvesse impedimento obrigatório, o mais prudente poderia ser me declarar suspeita para evitar qualquer questionamento sobre a imparcialidade do processo. As 6 semanas seguintes foram intensas, marcadas por diversos pedidos antes do julgamento. A TechVantage apresentou um pedido para encerrar o processo, alegando invalidade das patentes. Eu neguei. Essa questão deveria ser decidida pelo júri. A parte autora apresentou pedidos para excluir determinados depoimentos técnicos. Aceitei 2 e neguei 3. Cada documento, cada petição, cada decisão foi examinada com extremo cuidado. A imprensa especializada em tecnologia acompanhou o caso de perto. Blogs jurídicos analisaram cada movimento em busca de qualquer sinal de parcialidade. Não encontraram nada. Mantive uma postura rigorosamente imparcial, aplicando a lei como faria em qualquer outro caso. Michael esteve presente em várias audiências, sempre profissional, sem nunca mencionar nossa relação pessoal diante de terceiros. Mas o desgaste era visível. Aquele processo era decisivo para a TechVantage. Se o júri entendesse que houve violação intencional de patente, a indenização poderia ser triplicada e ultrapassar $1 bilhão. A empresa não resistiria. Jéssica parou de falar comigo completamente. Bloqueou meu número. Nossos pais ligaram, confusos, tentando entender a situação. Eu expliquei. Meu pai me apoiou. Você precisa fazer o seu trabalho, filha. Minha mãe ficou ao lado da Jéssica. Você não pode passar esse caso para outro juiz, pelo bem da família? Não havia harmonia para preservar. Na verdade, talvez nunca tenha havido. Apenas a ideia de proximidade por causa do sangue e das reuniões em datas comemorativas. No dia 20 de novembro, 2 semanas antes do julgamento, Gerald Caldwell solicitou uma audiência urgente no gabinete. As 2 equipes jurídicas compareceram. Excelência, disse Gerald. A parte autora apresentou uma proposta de acordo. 175 milhões. Meu cliente está avaliando, mas o conselho quer clareza sobre o cronograma e os possíveis desdobramentos antes de decidir. Sandra Morrison confirmou. Estamos dispostos a chegar a um acordo para evitar a incerteza do julgamento. Mas, se o Sr. Chen recusar e perder, vamos buscar o valor máximo, incluindo indenização por violação intencional de patente. Olhei para Michael. Ele estava rígido, com o maxilar travado. Era ali que tudo se decidia. Sr. Chen, essa decisão cabe exclusivamente ao senhor, com base na orientação dos seus advogados. Excelência, disse ele com cautela. A senhora acredita que houve violação? O que eu penso não é relevante. A decisão caberá ao júri, com base nas provas apresentadas em juízo. Não posso comentar sobre a força das provas de nenhuma das partes fora dos autos. Qualquer avaliação será feita em audiência de forma oficial, com base no que for apresentado no processo. Gerald e Michael trocaram olhares.
Precisamos discutir isso, disse Gerald. O prazo para aceitação vai até o dia 1º de dezembro. Após isso, o caso seguirá para julgamento. Levantei-me. Há mais algum ponto a tratar? Eles começaram a sair. Michael foi o último. Parou na porta e se virou. Se fosse sua empresa, o que a senhora faria? Mantive o tom firme. Não posso oferecer qualquer tipo de aconselhamento estratégico. Essa decisão deve ser tomada com base na orientação dos seus advogados. Ele assentiu e saiu. No dia 28 de novembro, a TechVantage aceitou o acordo. 175 milhões, além de um contrato de licenciamento estimado em mais 20 milhões ao longo de 5 anos. O impacto financeiro seria significativo. Haveria cortes e queda no valor das ações, mas a empresa continuaria operando. O acordo dependia de aprovação judicial. Realizei uma audiência no dia 1º de dezembro para analisar os termos e verificar se eram justos. Michael compareceu com sua equipe. Parecia esgotado, com olheiras marcadas e o terno visivelmente mais largo do que semanas antes. Examinei o acordo com atenção, ponto a ponto. Era equilibrado. Ambas as partes faziam concessões relevantes. A parte autora abria mão de possíveis valores maiores. A TechVantage não reconhecia a culpa, mas assumia um pagamento expressivo. Sr. Chen, o senhor aceita este acordo de forma livre e consciente, compreendendo todas as condições? Sim, Excelência. O senhor tem ciência de que, ao aceitar o acordo, renuncia ao direito de julgamento por júri neste caso? Tenho. Perfeito. Homologo o acordo. Assinei a decisão. O processo está encerrado com resolução de mérito. Sessão encerrada. Os advogados começaram a organizar seus materiais. Michael permaneceu por alguns segundos olhando para mim. Obrigado, Excelência, disse em voz baixa. Apenas homologuei um acordo. A decisão foi das partes. Mesmo assim... Obrigado. Ele saiu. Acreditei que ali tudo terminava. Caso finalizado, conflito familiar superado, cada um seguindo seu caminho. Mas, no dia 10 de dezembro, Jessica apareceu no tribunal. Ela nunca tinha ido até lá antes. Nem sequer sabia onde ficava meu gabinete. Minha assistente, Margaret, me ligou. Juíza Wright, sua irmã está aqui. Ela disse que é urgente. Mandei que ela subisse. Jessica parecia diferente. Mais magra, com um ar cansado. As roupas caras nela pareciam quase um figurino. Não algo que refletisse quem ela realmente era. Desculpa, disse assim que entrou no meu gabinete. Sinto muito, Amanda. Fiz um gesto para que se sentasse. Pelo que, exatamente? Por não ter te enxergado. Por nunca ter entendido o que você faz. Por achar que o trabalho do Michael era mais importante que o seu. Por tudo. Ela entrelaçou as mãos, nervosa. O acordo está acabando com a gente financeiramente. O Michael pode perder o cargo. O conselho já fala em substituí-lo. E tudo o que eu consigo pensar é no fato de eu ter te tirado da nossa festa de aniversário, porque o seu trabalho no governo não parecia importante o bastante. Jessica, deixa eu falar. Por favor, disse ela, respirando fundo com a voz tremendo. Eu te vi naquele tribunal durante a audiência do acordo. Você estava tão segura, tão firme. Sabia cada detalhe do processo, cada regra, cada precedente. Os advogados do Michael, que cobram $1.200 por hora, estavam seguindo tudo o que você dizia. Ela engoliu seco. E aí eu percebi que não fazia a menor ideia de quem você era. Nem eu, nem sua própria irmã. Fiquei em silêncio, apenas esperando. Liguei para a mamãe depois do acordo. Eu estava irritada. Disse que você podia ter ajudado a gente, decidido de outro jeito, feito alguma coisa. E ela respondeu. Jéssica, sua irmã é uma das juízas federais mais respeitadas da Califórnia. Jéssica enxugou os olhos. Ela disse que você não compromete a integridade por ninguém, nem pela própria família. Que você sempre foi assim. Ela respirou fundo. E eu percebi que a mamãe te conhece melhor do que eu.
mesmo vocês quase não conversando. Ela sabe o que você faz, o que você conquistou, quem você é. E eu não. Você nunca perguntou, respondi com calma. Eu sei. Ela abaixou o olhar. Eu estava tão envolvida na minha própria vida, no sucesso do Michael, em ser esposa de um CEO. Eu queria me sentir importante por associação, porque não me sentia importante sozinha. E você era importante de verdade. Fazia algo que realmente importava. E eu não conseguia enxergar isso. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O acordo foi a decisão certa. Falei por fim. Se vocês tivessem ido a julgamento, poderiam perder tudo. Assim, a Tech Vantage continua existindo. O Michael mantém o cargo, pelo menos por enquanto. Vocês podem se reerguer. Eu sei. O advogado dele disse que a forma como você conduziu fez diferença, que a pergunta sobre ter certeza suficiente para arriscar tudo fez ele pensar de verdade. Ela me olhou. Você ajudou ele mesmo depois de tudo o que fizemos com você. Eu fiz o que era certo. E porque, apesar de tudo, ele é seu marido. Eu não quero te ver sofrer. Você deveria... Eu fui péssima com você. Foi mesmo, respondi. Mas você ainda é minha irmã. Jéssica começou a chorar. Não era um choro contido. Eram soluços fortes, profundos. Eu não mereço perdão, nem você. Provavelmente não, respondi com um leve sorriso. Mas ainda assim vai ter os dois. Um dia? Um dia. Isso não vai se resolver de uma hora para outra, Jéssica. Você passou anos sem me enxergar. E eu passei anos me sentindo invisível dentro da minha própria família. Respirei fundo. A gente pode reconstruir, mas isso leva tempo. E esforço de verdade. Eu vou fazer isso, o que for preciso. Ela enxugou o rosto. Posso começar perguntando sobre o seu trabalho? De verdade desta vez? Então contei. Falei da faculdade de Direito, dos anos como procuradora federal assistente lidando com crimes de colarinho branco, dos casos que me marcaram, do que significou ser nomeada juíza federal no início dos meus 40 anos, da responsabilidade de julgar, de carregar decisões que afetam vidas, de tentar ser justa dentro de um sistema imperfeito. Ela ouviu. De verdade. Fez perguntas. Demonstrou interesse. Quando terminei, ela sorriu de leve. Você é meio durona. Eu ri. Sou juíza federal. Meio que faz parte. Faz mesmo. E me desculpa por nunca ter percebido isso antes. Nos meses seguintes, Jéssica e eu reconstruímos nossa relação. Ela passou a ir ao meu gabinete uma vez por mês para almoçar. Assistiu a uma audiência pública de um caso ambiental importante que eu presidia, sentando na galeria e observando tudo. Começou a ler sobre meus casos, fazia perguntas e tentava entender o raciocínio jurídico. Michael teve dificuldades. O acordo abalou a reputação da Tech Vantage. As ações caíram bastante. Em março, o conselho o retirou do cargo de CEO. Ele aceitou uma posição como diretor de operações em uma empresa menor, o que representou um grande retrocesso. Foi difícil para os dois. A casa em Pacific Heights foi vendida. Os carros de luxo também. Jéssica conseguiu um emprego na área de marketing em uma organização sem fins lucrativos. Eles simplificaram a vida. E isso, de certa forma, os transformou. Em abril me convidaram para jantar no novo apartamento, menor, na Marina. Obrigado, disse Michael, enquanto comíamos a massa que Jéssica tinha preparado. Por conduzir o caso com justiça e por agir com integridade. Eu apenas fiz meu trabalho. Não foi só isso. Você foi melhor do que nós merecíamos. Ele pousou o garfo. Pensei muito sobre tudo, sobre como desvalorizei sua carreira, sobre nunca ter me interessado em saber o que você realmente fazia. Foi arrogante. E também foi sexista. Ele suspirou. Eu não teria feito essas suposições se fosse um cunhado. Provavelmente não, respondi. Mas uma cunhada... Eu simplesmente achei que não fosse tão relevante. Provavelmente, concordei.
Estou tentando mudar isso. A Jessica tem me ajudado a enxergar várias coisas. Jessica estendeu a mão por cima da mesa. Os dois estamos tentando melhorar. Aprender a enxergar as pessoas de verdade. É o que todo mundo pode fazer, respondi. Conversamos por horas sobre a nova fase deles, meus casos atuais, dentro do que eu podia comentar, e sobre os planos para o futuro. Era diferente de antes, mais real, sem superficialidade. Na saída, Jessica me abraçou forte. Tenho orgulho de você, disse baixinho. Devia ter dito isso há muito tempo. Obrigada. Isso significa muito. No caminho de volta para casa, fiquei pensando sobre justiça. No tribunal, justiça é aplicar a lei com imparcialidade. Garantir que todos tenham a mesma oportunidade de serem ouvidos. Na vida, é mais complexo. É ser reconhecido pelo que se é. Ter suas conquistas valorizadas. Não ser ignorado. Durante muito tempo, não tive isso dentro da minha família. Tinha respeito profissional, reconhecimento público, mas não validação pessoal. Agora, talvez, estivesse começando a ter ambos. Um ano depois, presidi uma cerimônia de naturalização para 50 novos cidadãos americanos. Era uma das partes do trabalho que eu mais gostava. Jessica e Michael estavam lá, sentados na galeria. Depois da cerimônia, eles me esperaram. Foi lindo, disse Jessica. Ver você ali, conduzindo tudo. Eu chorei. É sempre emocionante. Foi mesmo. Mas eu também chorei de orgulho. E por não ter visto isso antes. Michael assentiu. A gente perdeu muita coisa. Mas estamos aqui agora. Estamos, concordei. Fomos almoçar perto do tribunal. Enquanto caminhávamos, algumas pessoas me reconheceram. Um advogado acenou. Uma estudante de direito se aproximou para perguntar sobre estágio. Um réu que eu havia condenado a serviços comunitários veio me agradecer pela segunda chance. Jessica observava tudo com admiração. As pessoas te respeitam, muito. Algumas sim, outras me acham rigorosa demais ou flexível demais. Não tem como agradar todo mundo. O importante é tentar ser justa. Durante o almoço, Michael perguntou sobre um caso recente de grande repercussão que eu estava conduzindo. Expliquei os pontos jurídicos, os argumentos de cada lado e o desafio de equilibrar inovação com possíveis práticas monopolistas. E como você decide? Ele perguntou. Quando os dois lados têm bons argumentos, como você escolhe? Aplico a lei da forma mais fiel possível ao que entendo. Sigo os precedentes e analiso os fatos com cuidado. E tomo a decisão que considero mais alinhada com a lei e com a justiça. Fiz uma breve pausa. E às vezes eu erro. É por isso que existem os tribunais de apelação. Alguma decisão sua já foi reformada? 3 vezes em 4 anos. Em uma delas, acredito que o tribunal de apelação estava correto. Eu apliquei um critério de forma equivocada. Nas outras 2, entendo que eles se equivocaram. Mas é assim que o sistema funciona. Ninguém é perfeito. Jessica sorriu. Você fala das suas limitações com muita honestidade. A maioria das pessoas não faria isso. A maioria das pessoas não ocupa o cargo de juíza federal. Precisamos reconhecer os limites do nosso conhecimento e da nossa própria capacidade de julgamento. No momento em que alguém passa a se considerar infalível, é justamente quando se torna perigoso. Depois do almoço, Jessica caminhou comigo de volta ao tribunal. Estive pensando, disse ela, em organizar uma festa para você. Uma comemoração pela sua carreira, por tudo o que você conquistou. Convidar seus colegas, seus amigos da faculdade de Direito, pessoas que realmente entendem o que você faz. Você gostaria? Pensei por um instante. Uma celebração com pessoas que me conheciam de verdade, que respeitavam minha trajetória, que não precisavam que eu justificasse minhas escolhas. Eu gostaria, sim. Ótimo, porque você merece ser celebrada. Sempre mereceu. Só me arrependo de ter demorado tanto para perceber isso. A festa aconteceu em junho, em um terraço com vista para a Bahia. 50 convidados, entre juízes, ex-estagiários,
amigos da época da faculdade de Direito e colegas dos meus tempos como procuradora federal assistente. O juiz-chefe do nosso circuito compareceu. 2 dos meus mentores também vieram. Sandra Morrison, advogada da parte autora no caso Tech Vantage, levou uma excelente garrafa de vinho e comentou com Jessica. Sua irmã tem uma das mentes jurídicas mais brilhantes que já vi. Você deve ter muito orgulho dela. Jessica sorriu, visivelmente emocionada. Tenho sim. Fiz um breve discurso, agradecendo a presença de todos, o apoio ao longo dos anos e por fazerem parte da minha trajetória profissional. Não mencionei o período em que minha família não me compreendia. Preferi focar na gratidão por aqueles que sempre me enxergaram com clareza, mas ao final, acrescentei. E quero agradecer à minha irmã Jessica e ao marido dela, Michael, por estarem aqui esta noite. Por dedicarem tempo para entender o meu trabalho e por me apoiarem, mesmo quando ainda não compreendiam totalmente o que eu fazia. Família não é apenas laço de sangue, é presença. E eles estão presentes agora. Isso significa tudo para mim. Jessica voltou a chorar, dessa vez de alegria. Mais tarde, quando a festa já estava chegando ao fim, Michael me chamou para conversar em particular. Eu sei que já pedi desculpas antes, mas preciso dizer de novo. Me desculpe. Por não ter te enxergado, por ter desvalorizado o seu trabalho e por ter contribuído para que você fosse deixada de lado. Ele respirou fundo. Se eu pudesse voltar atrás e agir diferente? Você não pode, interrompi com gentileza. Nenhum de nós pode. Só podemos seguir em frente e fazer melhor. E eu vou fazer melhor. Nós vamos, ele corrigiu. Eu sei que vão. Ele hesitou por um instante antes de continuar. Posso te fazer uma pergunta? De verdade. Pode. Você alguma vez teve vontade de decidir contra mim? De me prejudicar por tudo o que aconteceu? Pensei por um momento. Poderia simplesmente negar, mas preferi ser honesta. Quando recebi o caso, a primeira coisa que fiz foi avaliar se conseguiria manter total imparcialidade, como exige o meu juramento. Dei um leve sorriso. E concluí que sim. Imagino que não tenha sido fácil. Não foi. Mas foi o certo a fazer. E era isso que importava. Ele assentiu devagar. Você é uma pessoa melhor do que eu. Não. Eu apenas escolhi uma profissão que exige esse tipo de postura. Você também faz um trabalho importante, Michael. Você administra empresas, gera empregos, impulsiona inovação. É só um caminho diferente. Nenhum é mais importante do que o outro. Jessica comentou algo parecido outro dia, ele disse. Que passou anos acreditando que sucesso era só dinheiro. Que servir ao público não tinha o mesmo valor. E que estava errada. Ela está aprendendo, respondi. Todos nós estamos. 2 anos depois do caso Tech Vantage, fui promovida ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito. Foi uma conquista enorme. Os juízes desse tribunal analisam recursos vindos de todos os tribunais distritais da região oeste dos Estados Unidos, criando precedentes que impactam milhões de pessoas. Minha sabatina foi intensa. Os senadores fizeram perguntas detalhadas sobre minha visão jurídica, minhas decisões anteriores e minha forma de interpretar a lei. Jessica estava presente, acompanhando tudo. Quando um dos senadores destacou meu compromisso com a imparcialidade e com a aplicação rigorosa da lei, percebi o sorriso de orgulho dela. A confirmação foi aprovada. Prestei juramento em uma manhã fresca de outubro, no tribunal em São Francisco. Um juiz federal conduziu o juramento. 200 pessoas compareceram. Jessica e Michael estavam na primeira fila, ao lado dos nossos pais. Minha mãe chorava. Meu pai sorria, visivelmente orgulhoso. E Jessica me olhava de um jeito diferente. Pela primeira vez, com compreensão verdadeira sobre quem eu era e sobre tudo o que eu havia conquistado. Na recepção depois da cerimônia, Jessica me apresentou para várias pessoas. Esta é minha irmã, a juíza Amanda Wright. Ela acaba de ser confirmada para o 9º Circuito. Nada de descrições vagas.
Nada de simplificações. Era reconhecimento claro, direto e cheio de convicção. Naquela noite, durante um jantar em família mais íntimo, meu pai levantou o copo. Ah, Amanda, sempre soubemos que você era especial, mas acho que só agora entendemos o quanto. Você construiu uma carreira baseada em integridade, inteligência e senso de justiça. Temos muito orgulho de você. Deveríamos ter dito isso mais vezes. Está dizendo agora, respondi. E isso já faz diferença. Jéssica também se levantou. Eu preciso dizer algo. Ela respirou fundo. Amanda, passei anos sem realmente te enxergar. Não porque você fosse invisível, mas porque eu escolhi não olhar. A verdade é que eu me sentia intimidada pelo seu sucesso e insegura demais para admitir que você tinha conquistado coisas que eu não consegui. Ela enxugou os olhos. Sinto muito por só ter percebido isso depois de um processo de 340 milhões de dólares. Mas sou grata por você ter me dado uma segunda chance. Por ainda me considerar sua irmã, mesmo depois de tudo. Levantei e a abracei. Sempre, respondi, independentemente de qualquer coisa. Mais tarde, dirigindo sozinha de volta para casa, fiquei refletindo sobre tudo o que tinha vivido. De ser a irmã ignorada, com um trabalho no governo que ninguém valorizava, a me tornar uma juíza federal respeitada. De conduzir um caso envolvendo alguém da minha própria família, a assumir uma posição em um tribunal de apelação. De não ser vista dentro de casa, a finalmente ser reconhecida. O sucesso profissional veio primeiro. Isso estava sob meu controle. Estudar, trabalhar com dedicação, tomar decisões difíceis e construir uma reputação baseada em competência e integridade. O reconhecimento da família demorou mais. Exigiu esforço deles para me enxergar de verdade. E também exigiu de mim a disposição para permitir que isso acontecesse. Os dois lados precisaram mudar. E os dois esforços foram essenciais. Aprendi que justiça não é só o que acontece dentro de um tribunal. Também está presente nas relações pessoais. Na forma como as pessoas escolhem se enxergar de verdade. Quando reconhecem as conquistas umas das outras. Quando passam a valorizar quem o outro realmente é. Quando o respeito vem acompanhado de compreensão. Eu já estava na magistratura há 8 anos. Proferi centenas de decisões. Acompanhei inúmeros julgamentos. Fui elogiada, tive decisões reformadas, fui criticada e também reconhecida. Mas a decisão da qual mais me orgulho não foi tomada em uma sala de audiência. Foi a escolha de dar à minha família uma nova oportunidade. De acreditar que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender a enxergar aquilo que antes ignoravam. Aquilo exigia outro tipo de justiça. Uma justiça que equilibra responsabilidade com empatia, verdade com compreensão e limites com perdão. Eu ainda estava aprendendo. Todos nós estávamos. E estávamos aprendendo juntos. E pela primeira vez, isso era suficiente. A verdadeira força não está em vencer um conflito. Está em escolher o que você está disposto a perder para manter sua integridade. Amanda nunca foi invisível. Apenas nunca foi vista por quem não queria enxergar. O mundo frequentemente valoriza poder aparente, dinheiro e status, enquanto ignora a autoridade silenciosa, responsabilidade e impacto real. Mas quando as estruturas entram em colapso, é essa base invisível que sustenta tudo. A história mostra que reconhecimento tardio não apaga a negligência passada, mas pode ser o início de algo mais honesto. Nem toda vitória traz alívio, e nem toda perda representa fracasso. Às vezes, fazer o certo significa aceitar que algumas relações vão quebrar no processo. E a pergunta que fica não é sobre justiça, é sobre quem você se torna quando ninguém está olhando. Integridade não é algo que se ativa em momentos decisivos. É algo que se constrói silenciosamente ao longo da vida. Amanda não tomou a decisão certa naquele caso. Ela apenas continuou sendo quem sempre foi. A diferença é que, dessa vez, havia muito mais em jogo. Muitas pessoas confundem proximidade com lealdade e poder com valor. Jéssica só percebeu a profundidade da irmã quando perdeu o controle da própria narrativa. A lição é clara.
Quem você ignora hoje pode ser exatamente quem sustenta o sistema amanhã. E mais importante, sua posição nunca deve definir sua ética, porque no fim, não é sobre ganhar ou perder. É sobre ser alguém em quem até seus opositores conseguem confiar. Agora me diz, você teria coragem de perder uma relação importante para não trair aquilo que acredita? Se você estivesse no lugar da Amanda, manteria o caso ou se afastaria imediatamente ao descobrir o envolvimento da própria família? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história tem mais do que um final. Tem um impacto.